Boa noite, estamos aqui nesta quinta-feira, como de costume, com o nosso programa Tertúlia Amazônica. Tá? Hoje nós temos aqui, como vocês viram aí no vídeo, né, a banda Band Velhos. Então hoje nós temos duas figuras extremamente importantes nesse cenário da música, em específico no rock e no blues. Aqui o Augusto Rocha, da Band Velhos, e Tulipa Negra. É isso mesmo? Isso. Certo? Isso. E aqui do meu lado, outro lado, né? O Klinger Asma, que também tem uma trajetória também tamanha. E hoje também está na Band Velhos. Só da Band Velhos hoje, né? Sim. Só em Band Velhos, mas tem uma trajetória aí também bem interessante que a gente vai conversar sobre, né? Então, gente, o que a gente inicialmente diz aos nossos convidados aqui, né? Primeiro que não é uma entrevista, naquele sentido, em entrevistas, né? Ele é uma conversa, por isso que a gente chama de tertúlia, porque tertúlia é justamente isso, né? É uma conversa mais poética, é uma discussão, um bate-papo, onde a gente tem oportunidade de falar coisas que não são necessariamente aquela coisa pergunta-resposta, entendeu? Uhum. Tem nossas divagações, vamos dizer assim, entendeu? Né? E como eu falava aqui, gente, para os nossos convidados, que o programa ele tem essa finalidade de registrar, né? Eu sempre trabalho com uma concepção de que da filosofia adorniana, de escola de Frankfurt, e que o nosso amigo Antônio Mesquita também coloca isso, né? Que ela é assim, que foi nosso convidado, nosso participante, que a história, a cultura, ela está atrelada à história, que está atrelado à memória. Se não tem memória, não tem história, não tem cultura. Claro. Né? Então, vocês são pessoas consideradas, eu quando eu fiz a publicação, é o melhor, monstros, né? Monstros, então, isso mostra muita intensidade da importância, que muitas vezes a gente mesmo não nos dá, né? Então, essa é uma das funções do nosso programa. O escopo do nosso programa é justamente isso, valorizar, publicitar, resgatar e tornar vivos sempre esses nossos artistas. Ele não é um programa de rock, ele é um programa de cultura, de arte. Então, aqui nós fazemos cultura, seja no rock, seja no samba, seja na literatura, na poesia. Então, a gente coloca dentro desse cenário, tá? Então vocês viram ali o vídeo da banda, né? Da Band Velhos, né? Interessante. Então vamos começar aqui, gente, perguntando, vou fazer a minha pergunta para os dois, tá? Klinger, diga uma coisa, como foi que você iniciou nesse universo do rock? Bom, posso dizer que numa festa eu ouvi Led Zeppelin pela primeira vez. E para quem escutava a rádio, acho que eu tinha uns 10 anos, quando eu ouvi Black Dog, alguma coisa mudou assim. Eu falei, caramba, que som, que legal isso aí. Eu fui atrás, aí falaram, o cara é isso aqui. Pô, eu falei, que legal, cara, eu gostei disso. Que legal isso aí. Peraí, que a falha é minha aqui. É que eu tô assistindo. E aí eu comecei a me interessar pro rock, né? E aí conhecendo Pink Floyd, Deep Purple, e aí tinha um grupo de amigos na escola, né? A gente não sabia nem tocar, vamos comprar instrumentos musicais, a gente comprou instrumento para montar uma banda, mas eu nem sabia tocar, ninguém sabia tocar. E aí compramos instrumentos e começamos a aprender a tocar isso aí em São Paulo, né? Em 84, 83 mais ou menos. E de lá pra cá foi aprendendo. Eu queria ser baterista. Eu sentei na bateria, não consegui tocar, cara, legal. Aí o cara da banda que ia ser o baixista, que é o meu amigo Fernando Aveiro, ele sentou na bateria e ele conseguiu tirar um som. Aí eu falei, caramba. Aí sobrou o baixo lá no canto, eu falei, pá, me dá esse negócio aqui. Aí começamos a tirar os negócios e começamos a aprender a tocar ali, todo mundo junto. Aí, quando eu mudei pra cá, a gente já tinha algum tempo de som, já tinha até aprendido a dar os primeiros acordes, né? Fazer um som.
sempre querendo fazer a própria música, né? Baseada assim no que a gente escuta, mas já tinha essa intenção de compor, de fazer o seu próprio trabalho, né? E foi assim que eu comecei. Isso era em 84, 83? Em 84. Em 86 eu mudei para Manaus. E aí quando eu mudei para Manaus, quando eu estudando no Cristos, conheci muita gente legal. Sérgio Henrique, baterista. A gente montou uma banda, foi a Anestesia. E foi uma das primeiras bandas de metal daqui de Manaus a tocar música pesada, né? Slayer, a gente tocava Slayer, Creator, Êxodos, essas coisas assim. Metallica? Era, Metallica, a gente tocava todas do Kill 'Em All ali, aquela coisa do metal, né? Eu fiquei muito tempo dessa coisa do metal. Eu gosto até hoje, de vez em quando eu acordo de manhã, eu boto um sonzinho pesado ali pra dar aquela animada pra arrumar o quintal, pra fazer as coisas. Ainda gosto, de vez em quando eu curto metal. Augusto, e você, como é que foi esse primeiro passo no rock e no blues, né? Que eu acho que você é bluesman, né? Na verdade, eu fazia aquele... Eu era mais hold do que tocava, né? Do pessoal, para aprender a tocar. Mas foi no meado, mais ou menos de 85, 86, que começou mesmo a coisa a funcionar, né? E com a Ênese, né? Primeira banda foi a Ênese, na verdade. Eu, Clinton, Serginho. E... começamos a fazer alguma coisa por ali, mas sem muita intenção. A Tulipa nasceu, acho que depois de uns 7 anos que eu já estava tocando na noite já, ou um pouco menos, eu acho que 5 anos depois. 89 para 90, a Tulipa mesmo. Mas antes eu tocava muito em bar na noite, até com um amigo nosso, Vlad, a gente tinha um bem bolado lá nós dois, mas foi mais ou menos por aí. 80, quase no mesmo tempo que o Klinger, né, praticamente. Só que ele tinha ao lado da estrada dele e eu vinha pro outro lado, né? Não era contramão, mas era no mesmo sentido, mas ambas as partes aqui diferentes, né? E estamos chegando até hoje. Ainda estamos tentando se encontrar ainda, não deu certo ainda não. Como é que é o nome da primeira banda que tu... A primeira banda foi a Ênese. Era eu, Clinton, o Serginho e o Lelico. A gente formou a Ênese. Também ninguém sabia. Quem sabia mais tocar era o Serginho, né? Ele que sabia alguma coisa. A gente foi aprendendo tudo. E foi a primeira bateria que eu tive também. Mas eu peguei assim, e dali eu já fui pra noite. Conhecer Dino, Fernando Leclerc, essa moçada mais antiga aí, que até hoje é uma referência boa, né? Porque as pessoas têm que entender que a gente não é o que é hoje, porque de repente caiu aqui na terra e pronto, tá pronto. Já o ovo se quebrou e tá tudo certo. Não, a gente tem que aprender. E aprende com as pessoas que a gente vai conhecendo, que tem mais conhecimento que a gente. Eu acho que é assim que funciona. E no começo já tinha essa vertente do blues? Eu tinha, mas o grande lance, eu sempre gostei de rock também, mais tradicional, né? Mas era muito difícil você trabalhar com... O MPB já era difícil, o rock já era difícil, quanto mais o blues. Eu que meti na cabeça lá em 89 para 90, por aí assim, eu falei, eu já fiz isso, agora eu vou fazer blues e pronto. E deu certo. Com 4, depois virou 13 pessoas e foi embora. Acho que foi aí 15 anos de trabalho, mais ou menos. Deu uns 15 anos de trabalho, Tulipa Negra. 10 a 15 anos, por aí assim. Gravamos o CD, né? Pelo valor. Eu tenho o CD. Não é do meu gosto mesmo, sim, mas gravaram, tá tudo bem. E também foi um... como diz o outro, se você não arriscar, você não vai saber onde está machucando, né? Eu não calcei o sapato porque me aperta. Você já calçou? Não, então tem que calçar para ver se ele é macio ou não. E deu certo. E está dando certo agora com a Band Velho, que a gente toda essa experiência que a gente galgou esse tempo todo, ao decorrer dos anos, né? No entanto, a Band Velho, só enfatizando, os caras que têm um conhecimento maior, não que seja o melhor, mas o conhecimento maior é o Klinger.
Os outros, eles foram cuidar da vida deles. Não vou ser músico, vou ganhar por quê? E os caras foram cuidar, trabalhar, fazer outras funções. E agora que, vamos colocar assim, estão quase estabilizados, aí resolveram montar essa banda e perturbar a cabeça da gente, né? Então... Entendi. Tem um fato curioso, Vanessa? Eu queria uma água depois. Tem um pouquinho aqui ainda. É que faço questão de comentar, né? Que eu tinha, quando eu comecei a namorar com a Vanessa, né, eu coloquei uma foto minha com a Vanessa no Facebook, né? E aí o cliente já disse assim, os seus comentários bem interessantes, né? Disse assim, Valquimar, engravida logo. Tá e aí eu engravidei, né? Ela engravidou. Você foi rápido. Engravidou. Você não pensou duas vezes. Mais tarde eu escrevi um texto, né? Explicando isso aí. E aí eu disse, eu até disse, Vanessa, eu vou te apresentar o Calato, e foi responsável. Foi o cliente, de certa forma, de forma de padrinho, né? Sim. E aí, agora, recentemente, que amanhã vocês têm um evento, né? E eu vou. Aí eu disse, não, você tem que deixar as crianças, nós temos 2 filhos, né? São pequenos, 2 anos e 6 meses, e o outro vai fazer 7 meses ainda, né? Aí eu disse, vou deixar na avó. Aí ele disse assim, não, você deu um presente bem bonito pra avó. Então, ela disse, agora eu já gosto desse teu amigo. Eu sei o valor de alguém ficar com os filhos pro cara sair com a esposa assim, mano. Entendeu? Então, já ganhou o fã, né? Pra uma fã. Certo. Então, o cliente, ele faz parte da nossa vida. Então, todo mundo que nos quer com carinho, com família, é bem-vindo, né? Entendeu? Então, deixando essa particularidade lá, o Klinger, o Eude esteve aqui conosco, né? E com o Washington. E na oportunidade, ele disse que o anestesia, ele foi, o Eude não era, ele era você conheceu o Elias, né? Sim, o Elias, e foi ele que apresentou. Ele que apresentou. Falou, tem o meu irmão, ele canta inglês, ele fala inglês muito bem e canta muito bem, vocês não querem conhecer? A gente falou, então a gente tava precisando, né? Nosso primeiro vocal era o Ed Wilson. O Ed Wilson muito louco. Ele era realmente assim o espírito da loucura e do rock, assim, misturado. E aí a gente teve uma hora que ele não deu mais certo na banda, né? A gente estava querendo fazer um negócio mais trabalhado lá no metal, queria assim um negócio mais sério. E o Ed estava destoando um pouco dessa linha que a gente queria. E a gente ficou sem vocalista. E aí o Elias apareceu, rapaz, o Eude. A gente foi lá. E a gente aprovou logo o Eude porque ele tinha equipamento. Falou, você é legal, você tem um monte de caixa amplificada. Foi nada interesseiro, né? Não, nada interesseiro. Mas ele cantava bem, ele cantava legal. Cantava bem o Deep Purple, cantava bem muitas coisas, né, cara? Até o Slayer mesmo, essa linha que a gente fazia onde cantava legal, ficou legal, acrescentou muito a banda e tal. É importante, assim, eu também falei para ele, e não vou perder a oportunidade de dizer que na época, né, eu era estudante da escola técnica, né, e a gente fazia parte, eu tinha um amigo meu, colega meu, que ainda é muito amigo meu, que é o Manga, Raimundo Nonato Wesley, né, e o Manga me apresentou a turma do Bib Top, né, turma da praça, né, o Seta, o Tchaka. Então, assim, o que acontece? Só que na época tinha muitos festivais, né? Tinha festival de verão, tinha o FECAM. Eu acho que naquele tempo o movimento do rock, como se diz, porque hoje o pessoal fala muito no movimento, eu só vejo o pessoal movimentar no meio da rua. E merda nenhuma não fazem. A verdade é essa, desculpa a expressão aí. Mas é que é por aí mesmo. Naquele tempo tínhamos festivais, tinham as coisas colocadas. O Bob foi um cara que fez muita coisa boa.
A gente se organizava mais, a gente fazia os eventos. Hoje em dia, o pessoal faz uns eventos que, naquele tempo, ninguém ganhava dinheiro. Mas se sair um negócio legal, ficava um negócio bom. Hoje tem como você garantir uma estrutura, pagar a banda, que é necessidade. Não vamos ser hipócritas aqui de... Ninguém aqui é rico e milionário, não tem como. Você tem que custear teu material, então tudo isso tem um custo. Eu não estou querendo dizer que você tem que ganhar um absurdo de dinheiro, mas tudo tá mais fácil hoje. Queiro ou não quero. A mídia hoje é um negócio excepcional, que você não precisa de ir na TV e fazer isso e aquilo. As pessoas hoje em dia, elas estão pensando no núcleo individual aqui, ó, numa panelinha bem pequena, bem pequenininha, que daí esse aqui esse se beneficia, esse. O todo, ele fica ao léu, ele fica jogado. Quando as pessoas tirarem esse conceito da cabeça e colocar o grupo todo, o movimento realmente, como o pessoal diz hoje, que o Klinger sabe disso, aí a coisa vai começar a mudar de cenário. A força começa a ganhar mais, sabe? Vai ficar mais forte o movimento, a coisa vai mudar, a coisa muda. Nesse momento agora, eu mesmo sou um cara que eu não... Eu vou sair para tocar só e para um outro evento assim, eu fico meio... Porque não tem muita qualidade. As pessoas estão deixando a qualidade para o lado e pensando só no ganho de financeiro e sabe, que eu faço porque eu fiz. Tem que ser, a gente faz, a gente consegue, aí é outra história. Quando é só você, aí fica difícil. Só se você tem muito dinheiro. Tem dinheiro para emprestar para nós aí, pode falar. A gente segura. Mas é interessante, você fala, e até uma crítica bem interessante, né? Bem corajosa, né? Porque a gente tem eu falava assim, de lá para cá, isso já faz algum tempo, da geração Bibitop, geração Praça, que tem o Seta, que gerou, foi um núcleo, né? Não vou dizer que foi um movimento, acredito que esse termo movimento, ele precisa de um pouco mais de, no meu entender, que eu não quero criticar quem fala, mas para mim ele não é um movimento no sentido artístico, ele era uma coisa aleatória, onde de fato tinha um espaço onde se encontravam, né? Sim. Mas não havia aquela organização no sentido, né? E eram as pessoas que gostavam de rock ou de coisas mais alternativas. É isso que eu estou querendo te dizer. As pessoas gostavam de rock e faziam a coisa acontecer. Hoje o pessoal fala que tem um movimento de rock e eu não vejo acontecer. É essa a questão. É muito pouco. No meu ponto de vista, é muito pouco. Sim. Poderia estar muito maior, entendeu? Com toda a estrutura que tem, com todos os caminhos que tem, eu acho que seria bem melhor. No meu ponto de vista, eu sou um cara meio lá atrás do rancho, entendeu? O que eu vejo lá e eu acho que é ali que tem que ser e pronto. A questão é que as pessoas falam e não acontece. Quando acontece, não é viável para todo mundo que está ali, a organização, o evento em si, entendeu? Sim. Eu acho que teria que ter uma organização melhor, eu não vou colocar um núcleo de pessoas, mas para as pessoas que gostam de rock, eu acho que seriam os mais, né, os mais favorecidos. Porque nós não somos muito aqui não, cara. Você tem que saber disso, né? Klinger, você passou do Anestesia, passou quantos anos na Anestesia e depois para qual banda você migrou? Deixa eu ver se eu me lembro. Vamos lá. Anestesia. Aí eu fiquei um tempo depois que eu saí da Anestesia, eu fiquei um tempo sem tocar. Eu fiquei morando um tempo no interior, bem no interior ali, Costa da Jaratuba ali pra... E aí depois eu acho que sim, aí foi Platinados. Quando eu voltei pra Manaus, Platinados foi. Depois do Platinados, aí toquei um tempo com a Crepúsculo. Platinados foi na época que foi para ali, para aquele... Teve até um evento ali no caminho de Rio Preto, da Eva ali. Porcão Country foi. Foi o primeiro, aquela festa do Mêncios, né?
Eu esqueci o nome, sempre esqueço o nome desse festival dele, cara. Ele fez várias versões aí. Foi ali pro começo, o Platinados foi legal, aquela época do Platinados foi legal. A banda... Platinados era banda de músicas autorais? Totalmente autoral, Platinados. A gente tocava uns The Doors lá, porque o pessoal pedia pra fazer. Sempre tem alguém que fala, toca Raul, né? Toca Raul. Aí a gente fazia alguma coisa de Misfits, mas era basicamente autoral. Clóvis Cachorro, gente boa, meu amigo, Clóvis. Eu acho que ele tá no documentário, né, que foi feito, eu não lembro o nome, eu assisti alguns, mas eu não lembro agora, mas eu, salvo engano, acho que até você tem uma participação. Do Bosco. É, o rock que o Brasil não viu. É, esse mesmo. É. Segundo o Jonathan Oliveira, que também tem uma banda chamada Highway, uma banda muito boa, inclusive eu gosto dela. E também ele é autor, a gente faz logo tudo aqui ao mesmo tempo, autor dessa obra aqui, que chama-se Tudo Sobre o Meu Nada. Inclusive, Jonathan, eu vou entregar um exemplar para cada um dos nossos participantes. Tá? Ele disse que ele lembra dessa fase do Platinados e que nessa época tinha uma música chamada Trajetória. Sim. Sonzeira. De Platinados, blues, rock, mas bem distorcido. Música. Olha aí, tá vendo? Como aquela questão da história, né? Entendeu? Então, e depois do Platinados, qual foi a tua inserção em... Teve uma coisa antes aí de tudo isso aí. Nesse meio, logo que eu cheguei aqui, que eu voltei do mato, eu montei uma banda de blues. Cogumelos Blues Band. Já foi. Aí foi assim, o meu amigo Renison tava fazendo um show lá na Golfinho. Ele chegou, Clijão, seguinte, tu tá tocando com que banda, cara? Eu não tava tocando com ninguém, entendeu? Mas eu falei pra ele, tô tocando com uma banda massa aí, ó, segredo. Ele falou, não, vai ter um show daqui um mês. Eu quero botar a tua banda. Qual é o nome da tua banda que eu já vou botar aqui no cartaz e tudo? Eu falei, bota aí, Cogumelos Blues Band. Aí tá, esqueci disso aí, cara. Eu esqueci. Quando eu fui falar com o Renison de novo, ele já tava com cartaz desse tamanho. Era a banda principal do show. Ele chegou, e aí, Clijão, é amanhã o show e tal, e a banda e tal, tá tudo certo pra tocar amanhã? Eu digo, tá. Tá tudo certo, claro. Eu falei, cara, e agora, maluco? Eu tenho que montar uma banda agora. Aí ele saiu daqui, me deu um cartaz. Aí o Augusto vinha assim, atravessando. Augusto, eu tenho um show pra amanhã. Bora montar uma banda logo aqui. Ele, porra, bicho, Cogumelos Blues Band e tal, Aí a gente desceu conversando, se encontramos ali no bar do... Hoje é o Gringos Bar, né? Aí encontramos o Paulinho da base. Eu falei, Paulinho, tem um show pra gente fazer aqui, banda de blues. Já amanhã já. Ele falou, puta merda, amanhã, cara, o que nós vamos tocar? Eu falei, bom, o que tu sabe? Aí a gente começou a definir um repertório, né? Vamos fazer assim, um improviso assim, blues e tal. E aí, nesse dia a gente passou um violãozinho no bar. Quando foi no dia do show, que foi no outro dia, a gente, indo pro show, encontramos o Clinton e o... Como é que é o nome? E o Hugo. Deu o Hugo da gaita. Aí o Hugo com uma gaita e o Clinton... Pô, não, então vamos fazer. Já entraram na banda. Na hora a gente foi dali da praça, fomos tocar na Golfinho. Era uma... Da piscina ali? No clube? No clube. Na rua. Na academia. Isso, academia. Academia Golfinho. Academia. Eles conseguiram ali pra fazer um show. Não sei, achei aquilo assim, muita coragem. Achei tanto espelho pra um show de rock. Depois do que tinha acontecido lá no show do Sepultura, né? Eu falei, pô, não sei se é boa ideia, não. Mas foi legal, cara. A gente montou um repertório, montou uma banda assim, rapidinho aqui. Aí já tava o núcleo da Band Velhos, né? Já tava assim. Depois a gente montou uma banda também, eu, o Augustão e o Paulinho da base, mas
foi durante tão pouco tempo que a gente não chegou nem a dar um nome, né? Na verdade a gente não se apresentou, né? Na banda. Não, nunca se apresentou. A gente tocou uma vez no N Vezes. No N Vezes, no Marivon. Foi. Uma vez no N Vezes. Foi. Eu, tu, Paulinho. Isso. A gente tocava até Dia Total. Era bem audacioso o esquema. Eu acho que foi o único legal. dia que eu fui lá, que eu fui fazer uma visita lá no N Vezes do Marivon, né? Acho que foi esse dia, essa noite que eu fui, né? Que era um lugar meio alternativo, meio diferente. O Tião entrou na Cogumelos Blues Band depois. Mas a gente fez uma sequência de show que não deu certo, aí desistimos. Paramos. A banda não tinha sorte, eu acho. Mas eu acho que foi daí essa coisa do Augustão tocar blues. Porque eu enchia muito o saco, eu dizia, não, cara, a gente tem que ter uma banda de blues, não tem uma banda de blues em Manaus, meu irmão. É onde está o dinheiro, a pessoa que escuta blues e jazz, onde o pessoal tem que ter o nicho do mercado, é esse aí. Vamos tocar blues. Aí, esse daqui, ele já chegou a dizer assim, não, esse negócio de tocar blues, acho que talvez não... Porque o dinheiro, se fosse pela grana, talvez na verdade... não tem muito... Rapaz, tem que criar um... Mas foi engano, né? Porque eu montei uma banda com 4, depois de menos de um ano eu tava com 14 pessoas na banda. Então tinha como... E pagando, né? Pagando o músico, né? Hoje, só fazendo um pequeno... Trazer um pouco a reflexão para agora. Por exemplo, tem um lugar bastante elegante, bastante representante de elite, que nas quintas-feiras, salvo engano, esteja equivocado, a atração lá é blues e jazz. E o cover... é um cover 3 vezes maior do que o de vocês, por exemplo. Entende? Então, assim, você vê que essa noção de vocês, ela não estava equivocada. Não, lógico que não é. E isso, isso representa justamente um pensamento inovador, talvez até um pouco à frente do tempo, né? Porque ser inovador corre o risco de não ter um público preparado, né? E é nessa vertente nesse sentido que eu pergunto, Augusto, e o Tulipa? Tulipa, nós estamos aí de novo. Mas assim, é lá no começo, lá quando aquele bar era Warzone, que virou vários nomes. Não, aquilo lá veio depois de... já tinha 7, não, tinha acho que uns 8 anos com a banda já. Aí que a gente montou. Já tinha o disco? O CD? Já tinha. Eu trabalhava na noite já há 8 anos com a Tulipa, por aí assim. Aquilo foi bem depois. A gente deu o nome pro bar, né? Alugamos lá e vamos fazer o bar. Foi um negócio que eu também nunca botei muita fé, porque ser dono de bar é complicado. Você é dono de bar, você é o músico, é complicado, é muito complicado. É o dono do bar, o músico e o cliente. Aí você complica, né? Mas foi uma situação legal ali. A gente já estava trabalhando muito tempo junto, e aí paramos com a banda de tocar na noite e fomos tocar só no bar. Foi bom até para dar uma parada, assim, dar uma reflexão, mas, como diz, né? Para conciliar tudo junto é complicado demais, é difícil. E naquele tempo, depois eu parei. Nós paramos um pouco a Tulipa, porque o Milton foi para São Paulo, casou e tudo, né? Que era eu, ele, o núcleo da banda. Praticamente assim, a gente organizava a coisa. E um foi para lá, outro foi para cá. Agora nós estamos voltando agora. Só eu, Alessandro e Luizinho, é um trio. Mas estão fazendo a mesma linha, assim, mas nada com muita pretensão, não, porque eu acho também que está meio... Como eu te disse, né? A questão do rock é uma, a questão que eu trabalhava era mais no bar, em eventos, né? Nessa linha. E hoje em dia ficou muito difícil. Até a gente mesmo da Band Velha aqui é complicado, tudo é mais complicado. As pessoas, não é nem o público, muitos donos de bares, eu não estou colocando todo mundo, mas eles não dão o devido valor. É difícil isso, trabalhar desse jeito, né? É difícil você trabalhar, principalmente como está a situação agora. A gente comenta muito isso, equipamento, material para trabalhar, não é tão fácil de você adquirir. Já era difícil antes, hoje em dia tá difícil. O cara que tem uma caixinha PIV, um baixo, um Fenderzinho, então, porque o músico ele precisa de equipamento bom, cara.
Esse negócio é, compra uma tonante e depois tu compra uma Fender. Não funciona. Tu não vai conseguir aprender legal, né, cara? Você vai penar, vai penar. Até aprende e tal, mas, né, se você tem um equipamento, te ajuda e muito, né? Um equipamento, né? Tanto o instrumento quanto os periféricos aí, a caixa, distorção, essas coisas. E Augusto e Clinge, eu algum tempo, na verdade, isso eu falo, eu só saía de casa assim, o único banda que eu assistia era a Band de Velhos, né? Inclusive o último, fora aquele tributo ao Bob, foi numa dessas produções do Mandrake, né? Uhum. E assim, então eu sempre dizia assim, não, eu só saio pra ver a Band de Velhos, né? Hoje eu tenho uma banda que eu gosto, que é desse rapaz aqui do Jonatas, e nós tivemos lá, ele nos convidou a assistir em 2 lugares, no Condado e no Jurassic Bar. No Jurassic até um contato com o dono, que é o Branco, que é um rapaz muito atencioso. Mas assim, eu e a Vanessa estivemos lá e casa cheia. Sabe, sexta-feira, casa cheia, assim mesmo cheio mesmo. Só tem aquele detalhe que, em geral, o pessoal do rock, quando não é do rock, às vezes, quando eles exageram um pouco, né, comete umas ações não muito, meio um pouco rock and roll, né? Mas assim, bastante cheio. Então assim, eu vi e tinha conversado com o Hudson, que é de uma banda que era da Roleta Rock, que agora é Exílio no Espaço, e ele dizia assim, não, tem um público bom, né? E eu fui na quinta-feira, então assim, me parece que, por exemplo, há um público ainda bastante entusiasmado, bastante que de dia X comparece, né? Então assim, quando eu vejo o seguinte, o Jurassic é um bar que fica no, acho que Monte de Oliveiras ali, um espaço bom, é um lugar que para mim atenderia bastante uma boa música no estilo de vocês, né? Assim, que eu considero, isso não é porque está na frente, entendeu? Eu falo isso mesmo de verdade, né? E como eu estou analisando, tô escutando algumas bandas, assim, estou pesquisando muitas coisas, vendo gente nova aí fazendo os trabalhos bem bacanas, né? Tem umas bandas legais, cara. E assim, eu falo, nesse cenário, eu digo assim, eu acho que, só dizendo o seguinte, eu acho que, Augusto, que Augustão e Clinge Asma, 2 lendas do rock manauara, o Ronaldo nos diz isso aqui. Então que tem lugar, acho que vocês, isso é um ponto de vista meu, e vocês podem discordar de mim, eu penso que a banda, o Band de Velhos, por exemplo, ela merece estar com um público mais... o que você está falando, Valquimar, tem sentido. Você toca nessa... Eu acho que tem todo sentido nisso aí, eu não discordo. Cara, tipo assim, vamos colocar desse ponto. Você toca lá na minha fazenda, toco. Você toca na minha mansão, eu toco. Você toca no boteco da esquina, eu toco. Não tem problema. Você me dá uma condição que a gente vai e faz. Você não pode não ter condição de fazer. Para você ir lá e fazer uma coisa que não tenha condição, que não saia legal, a gente já discutiu isso pra caramba, qualidade é muito primordial. Se você não tem qualidade, você não consegue levar a coisa muito mais além. É essa questão que a gente sempre discute, que a gente reclama. Da qualidade dos eventos. Não é onde é. É no Japão, é na China, é aqui em Manaus, é no Ribeirinho, é lá no Capozal. Não é o lugar. Entendi. É a condição que você vai trabalhar, o material que você tem que ter. Às vezes tem muita gente, ele sabe disso, e eu discordo e falo, não vou. Aí o cara fala, pô, Augusto é grosso, não dá para falar com o Augusto. Porque o cara quer que a gente vá fazer o trabalho para ele e que a gente leve tudo. A gente não tem um equipamento bom para levar. Nós temos equipamentos individuais, contrabaixo, bateria, essas coisas. Mas um setzinho, um PA bom, a gente não tem. Então, o cara tem que alugar. Aí ele fala, mas coloca uma caixinha lá e tá bom. Não, bom, pro ponto de vista dele, cima pra gente, entendi. Não. Da qualidade, né? A qualidade. Queimar, o cara fala, pô, que banda escrota. Porra, bicho, cara, a gente precisava de um equipamento bom de voz lá. Sim. E o cara não quis dar 300 conto, 400 conto num equipamento. Não quis dar o dinheiro, pagar ali o que merecia, né?
Porque às vezes o cara quer uma banda boa, mas... Sim. Não, mano, isso aí eu não posso, banda não posso. Bom, equipamento ruim não dá. A gente não dá pra ninguém, Valquimar, sabe? Não dá. Pra você fazer um programa desse, você tem que ter um mínimo de condição. Um mínimo, você tem uma qualidade boa. Mas se você não tiver o mínimo de condição, você vai pro buraco. É por isso que o nosso diretor aqui, ele tem 20 anos aí para dar crítica, Baby Risato, 30 anos. Ah, então pronto, está resolvido. Esse que é o detalhe, né? Nós estamos falando desse detalhe. Se você tem qualidade de equipamento, se você tem condições de fazer, você faz tranquilo, você não fica com medo de fazer. Agora você vai sem condições de fazer, com a condição precária, como diz o outro, cara, até desanima antes de você sair de casa, você já vai desanimado. Eu gostei muito da postagem do Léo Macarrão, que ele falou, pode tocar por cerveja, eu vou tocar por cerveja nessa porra, porque o cara não vai pagar o cachê. Aí ele te dá, tu pega aquela grana que o cara acertou contigo, aí cada um da banda pega 100 pau, aí, porra, legal, tô com 100 pau. Aí tu vai ver a conta do bar. Porra, bicho. Eu domingo lá tocando na festa do pessoal lá, do dissidente agressor, que a gente tocou lá no centro. Cara, quando eu fui ver no bar, bicho, eu falei, pô. A gente tava conversando agora, Valquimar. A gente foi caramba, nós levamos todo o equipamento. Aí a gente se deparou com outra coisa também. A banda que tocou depois da gente, porque ele não quis pagar um equipamento pra todo mundo. Pra todo mundo trabalhar. Cada banda levou o seu, aí ficou aquele negócio. Monta, desmonta. Eu tinha outro compromisso, né? Logo em seguida eu tinha que tocar lá onde a gente vai tocar no Quiosque B. Eu tinha que sair, eu tinha que levar meu equipamento. O pessoal também tinha que ir. Então ficou meio quebrado, né? E a outra banda que entrou depois, os meninos tocam bem, cara. Tocavam bem. Uhum. Mas também foram despreparados. Sim. Chegaram lá com a caixinha de voz desse tamanho, com plugin. Aí os caras tocando lá, mas o pessoal fica, pô, bicho, mas tá ruim pra caramba. O que a banda de velho tava massa aí, não sei o que, ó. É isso que é. Nem era a banda, tá entendendo? O cara vai colocar, ele vai analisar assim. Pô, os caras tocam mal pra caramba, vocês estavam tocando, Não é isso, cara. Tem que ver a qualidade, o trabalho, sabe? Que você está desenvolvendo. Ele chega a um ponto que você precisa de qualidade. É isso que o pessoal tem que meter um pouco na cabeça. O pessoal do rock hoje em dia, que não é só chegar lá e bater lata e pronto, tá tudo bem, tudo ótimo. Jaqueline, dá para jogar aí umas imagens aí? De uma por uma? Vamos lá, vamos fazer um pequeno comentário. Quem é essa turma aí? Rapaz, essa foto aí é o seguinte. Essa foto aí tava anestesia completa aí, faltando o Marden. Marden Pio, que foi guitarrista nosso há muito tempo, aí a gente fez assim, deixou o espaço aqui, falando, aí Marden, falta só você, mandamos pra ele ali, ó. É o Vlad, cabeça chata, tá voltando pro Ceará agora. Sérgio Henrique, olha, como um diretor de escola, ele é um ótimo baterista. E o Eude Abençoa. Teve aqui conosco, né? Esse foi lá em casa, um tempo atrás. Aí. E esse aí? Band velho lá no Braga, né? No Braga. Isso. O Vinil Rock é um festival? Quando for tocar lá no Braga, eu vou dizer, viemos tocar por cerveja, mas queremos muita cerveja. Ele fazia, acho que é uma vez por mês isso aí, não? Esse evento, né? Acho que é uma vez por mês. Vamos lá. Esse aí, esse momento mais descontraído. Casa do Tião aí, isso é na casa do Tião. A banda começou assim, band velho, a gente se reunia todo fim de semana, tava junto. Aí o Clinton, por que a gente não monta logo uma banda? Aí o Augusto, não tenho mais saco pra isso. Tem não. Já deu. Olha o Djalon bodado, brother. Só peça rara aí. Isso aí é no Braga também. É no Braga. Clinton. Olha, legal. Eu não tenho essas fotos. Só a produção. Só a produção, tá certo. Casa do Tião, isso é na casa do Tião, na festa do final do ano. Fraternização de fim de ano na casa dá pra do identificar Tião. aí algum deles aí, só pra... Tanta gente aí. Olha aí, tá aí o Jura aqui. Primeiro, o Guedli do Amazonas. Olha ali, minha filha e o meu genro. Tião lá no meio.
Olha o branco, né? O Seta lá atrás. O Seta é o último, né? O Seta, tá ali no Vlad. meio. Tá aqui o Júnior. Gente. Aí nós temos... Esse aí foi no Quiosque Bia, Leno. Quiosque Bia, rapaz. A Pati. A Pati, o Leno aqui, o Garoto Bucura. O Tião, a Durvana e o Clinton Jorge, nosso grande guitarrista, empresário. Olha, ali é o Elias, ali do lado do Gorila, o Seta. Eu não sei onde é isso, não. Isso aí, cara, foi naquele lá. Quando o Jurassic era no outro lugar. Era lá em cima, era mais pra cá. Motociclista, né? É lá. Foi uma festa de encontro de motoqueiro que foi lá no Jurassic, mas o Jurassic era ali depois do Manoa, numa descidinha assim. Quando vai descendo, quase de canto, eu não sei o nome. Agora ele tá mais lá pra cima, lá. Olha essa foto aí, eu só queria que parasse um pouquinho, que eu queria fazer um pequeno pergunta aqui, né? Aqui tá o Washington, eu acho que é a esposa dele e a sua esposa. Minha esposa. Essa questão eu vi, inclusive, quando você estava nesse show, você estava fazendo umas lives, né? Essa relação com uma música tipo do Nilson Chaves, por exemplo, para um camarada assim como você, que é... Qual é a representação assim, eu vi que você tinha uma admiração a respeito, e às vezes isso... Música boa é música boa, poesia boa é poesia boa. E te engrandece a tua alma, não interessa se é um pagode, se é um dance, se é uma música boa, era música boa. O Nilson Chaves é um exemplo do cara que compõe muito bem uma música... Porque, olha só, uma vez eu vi uma postagem, eu fico acompanhando, às vezes eu passo pouco, mas assim, eu vi um comentário do Clinge que era o seguinte, ele disse, gente, é o seguinte, é mais ou menos assim, não dá pra dizer o que estava escrito, né? Gente, eu vou pedir desculpa de vocês, mais ou menos, mas se vocês me verem tocando numa banda de forró, é porque eu tô precisando ganhar um dinheiro aí. Eu não sei se era brincadeira, se era ironia, mas assim, eu achei interessante você, tipo, dizer para o público, dando uma satisfação ao público, né? Eu acho que fosse o Augusto não dá satisfação pelo estilo dele, né? Mas assim... Não dá satisfação. Olha, eu toquei muita coisa por aí, cara. Não, mas assim, era brincadeira, era verdade. Como é que foi? Eu não sei se você lembra dessa postagem que tu fizeste. Sim, eu acho que foi na época que eu tava no Stone Ramos, né? Eu não sei aqui ali. Antes eu vou ainda perguntar do Clinge aqui. Né? Tem mais foto, por favor, Jaqueline. Essa foto aí, quem é esse pessoal aí? Olha aí, ó. Tu ali mesmo, lá. Tá fazendo acho que isso aí foi lá no show do Mandrake. Do Mandrake. Pô, Disse o Elias, abençoe nosso amigo. Ele que levou ele levou a gente lá na casa do Woody. Naquela época o Woody era o Panela, ele tava jogando bola. Aí... olha aí, Tião, Augustão. Eu não sei onde é isso aí. Cara, eu não sei também. Mas é em algum lugar. Eu acho que é na casa da mãe da Bita. Eu acredito que sim. Eu acho que é. Acho que foi uma festa na casa da mãe da Bita. Quiosque Bia. Quiosque Bia aí. Esse aí é o imenso palco do Quiosque Bia. Isso aí foi um improviso, aí foi que ele é o Washington, né? É o Washington, Ele é o Vladimir? Ali é o Mencius, acho. Mas ele é o Vlad, O Mencius tá lá no canto lá cantando. É o Vlad, o Mencius, o Washington e eu no baixo aí. Aí mais uma lá. Legal. Esse dia foi muito bom. O Mandrake tava galgando essa coisa de grande organizador de grandes eventos, né? Ele conseguiu fazer um negócio legal. Então eu sempre pego um pouco, eu fiz questão de colocar aí, porque como eu falei com vocês antes de entrar o programa, né, dessa questão do Mandrake, né, que tinha Mandrake Produções, ele tinha, acho que Camisa Preta, Lola Palizo, ele tinha essa movimentação, aí sim, eu chamo de movimento, né, no sentido de organização, de publicidade, né, e assim, depois do falecimento dele, e aí por conseguinte vem nesse período Covid,
eu não tenho visto por parte de produções, não estou falando de eventos independentes, mas não vejo nenhuma produtora organizando, né? Porque a gente via antes, mesmo que sem bandas, mas assim como a gente lembrando também de um outro amigo nosso que faleceu, como o Bob, que organizava a Casa de Luz, organizava alguns eventos, né? E eu sinto um pouco que me parece que existia essa ausência de uma produtora no sentido de organizar, de captar. Trazer, às vezes até trazer de fora uma atração, alguma coisa assim, né? Deixa eu colocar um ênfase aí, porque tem um pessoal aí que se mete a fazer, que a gente estava discutindo ainda agora, que a gente está conversando. Que você não está me entrevistando, a gente está conversando. Sim, claro. Né? Então cada um tem sua opinião aqui, ninguém é doido, ninguém é louco, a gente coloca o que a gente acha. Eu acho que para fazer o Mandráqueo, ele começou, a gente tem que dar um ênfase muito grande nisso. Ele começou bem pequeno, modestamente. E ele conseguiu fazer o que ele fez porque ele galgou aquilo, ele correu atrás daquilo. E ele fazia legal. Tinha as rabugices dele, como eu tenho, caramba, mas era o cara que fazia o negócio funcionar. Você não chegava lá, o palco dele não era uma porcaria. Tinha um equipamento bom. Eu já comecei, eu não posso pagar. Não posso pagar, então você já sabia que você ia ler. Mas você tinha... né, do movimento, fazer, ver a coisa... Né, e hoje em dia, eu acho que ninguém arrisca nesse ponto aí, nesse ponto de vista aí, eu acho que é por falta de interesse mesmo. E talvez até as pessoas vejam sim, no ponto de vista que, não vai dar grana. Se você fizer sempre isso, sempre esse ponto, não vai dar grana, se você tentar pegar a coisa, fazer a coisa, bom, ninguém vai gastar, mas ninguém vai perder de fazer um evento bom por causa disso. Tem como, sabe, é se organizar. Porque você tem que sentar, fazer reunião com o pessoal que vai tocar, vamos fazer um evento, não precisa ser 45 mil bandas, sabe, coloca um negócio reduzido, mas faz um negócio de qualidade. Vamos começar com, de pouco, a gente chega muito. Agora, de muito chegar... sabe, não tem como, é complicado. As pessoas têm que colocar um pouco essa direção. Então, o Bob foi um dos precursores nisso, né? Que ele fazia as festas dele maravilhosamente bem, ninguém pode negar isso. E o nosso amigo, como é que é? O Mandrake. A cabeça já está meio abatida, mano. Ele foi um dos caras que começou a fazer evento e muito bem feito. Com tudo legalizado direitinho, corpo de bombeiro, polícia militar e tudo mais. Ele foi pelo caminho certo. Ele não foi pelo caminho torto. Porque não adianta, você sabe que não adianta. Se a gente for correr pro lado errado, mano, é só paulada nas costas. Certo. Hoje a Band de Velhos tem quanto tempo já de estrada? Sem contar o núcleo. Eu tenho que contar de quando? Desde quando a gente se reunia comendo churrasco ou desde o primeiro show? Vamos considerar o primeiro show. O primeiro show tem uns... Caramba, não sei. 6 anos. Eles abriram para Tulipa Negra lá na Castelo Branco. Nós abrimos para Tulipa Negra, que eu chamei que eu ia fazer um show na Castelo Branco do menino lá, do motoqueiro lá, não esqueci o nome dele. Que a gente foi fazer no bar lá. Que tinha aberto... já que a gente tem? A gente vai assistir um pequeno vídeo aqui e eu vou fazer um pequeno comentário depois dele, do pôr do sol aí. Beleza. Vai vir, que o sol ainda está se pondo, entendeu? Tá. Então...
Então, esse vídeo público desse programa, Klinger e Augusto, ele foi uma publicação do nosso querido amigo que se foi, como dizem os maçons, para o Oriente Eterno, Bob Medina, né? E você percebe aí que tem uma vertente bastante interessante do pôr do sol, né, do crepúsculo. A flauta, ele era muito Jethro Tull, né, Jethro Tull. E assim, eu peguei, quando eu pensei em vocês, eu lembrei dele, entende? Até legal. Porque vocês fizeram, eu posso estar equivocado, me corrijam aí, mandem mensagens, mas foi o único tributo que eu vi para o Bob Medina, foi feito pelo Bando de Velhos. Inclusive eu estive lá, né? E até o Augusto disse, não, você não quer ler uma poesia, uma coisa, né? Eu disse, não, que era um momento muito... Então assim, eu faço muito essa referência, né? Porque assim, eu penso que quando nós estamos juntos, a palavra companheiro, ela significa etimologicamente dividir o mesmo pão, né? Sim. Dividir o mesmo pão também é dividir o mesmo rock, as mesmas angústias, os mesmos agrônios, estar juntos nos momentos de alegria, de dor, de música, né? E eu acho que o rock, ele traz isso, o rock, o blues, esse movimento, né? Então assim, eu, como eu disse em vocês, quando pensei em vocês, eu lembrei dele, assim, que, tipo, a ausência dele, e como eu falei para vocês, a gente é eterno enquanto alguém lembra, enquanto a memória, né? Então essa é uma das funções, assim, a gente lembra o nome do nosso amigo para que ele se eternize, como a gente quer que se eternize também aí sim um movimento, esse movimento da boa música, né? E do qual está o rock, o blues. Então eu vou usar assim esse tempinho agora, pedir para vocês, porque a gente está no finalzinho, para ter assim os comentários finais, tá? Assim, a gente está encerrando. O que você quer dizer para o público? O que dizer mesmo de uma forma geral, tá? Começar pelo Augusto. Tem que ser eu. É lógico. Eu acho que, olha, nesse tempo todo que a gente já tem aí tocando na noite, trabalhando com música, que é um trabalho, né? Eu sinto uma falta muito grande, assim, do público mesmo em si, sabe, de ir mesmo, ver e assistir, curtir. Não que não tenha. Sim, sim. Mas eu acho que eu sinto uma falta, assim, das pessoas com mais vontade, sabe? Eu não sei o que aconteceu, talvez eu esteja até enganado. Mas pra mim, falta um pouco. Tem que dar mais uma injeção nesse negócio aí, senão a adrenalina cai e aí não funciona. Tá, tudo que for da nossa parte aqui do programa a gente... Claro, isso é evidente, é ótimo a gente tá fazendo isso. Klinger, considerações finais. O microfone, por favor. Tá, eu queria aproveitar que de repente tem um pessoal ouvindo e vou convocar vocês para assistir Band Velho amanhã. Sim, sim. Acho que é o último show do ano da gente, né? Eu acho que a gente... É o último, acho que agora a gente só vai tocar no ano que vem. Se tudo der certo, se não cancelarem o Réveillon, né? Porque se cancelar o Réveillon, como é que nós vamos pro outro ano? É uma piada. É uma piada. Mas tudo bem. Gente, vamos assistir Band Velho amanhã. É o nosso reduto ali, onde a gente vai. Quiosque Bia. Quiosque Bia. É muito fácil de achar a gente lá nesse bar tomando uma cerveja, né? Se não for o dia de a gente tocar. E no dia de a gente tocar, provavelmente a gente vai tomar uma cerveja também, de leve, claro, pra não tocar muito louco, não dá mais certo, né? Quando eu era jovem eu conseguia. Pronto. Então, vamos curtir amanhã. Quem nunca foi no Quiosque Bia, acho que é a Rua Bartolomeu, né? É na pracinha ali do Dom Pedro. Esse é o endereço de lá. Tu pede pro dono lá, o Alisson, nome? O Alisson. Colocar o nosso nome na entrada lá, tá? Da cortesia. Deixa com nós. Deixa com a gente, deixa com a gente. Deixa com nós. Você é meu amigo, meu convidado de honra. A gente precisa... A gente entrega sempre um brindezinho, que é uma canequinha pra tomar o chopp, e a gente esqueceu hoje. Então a gente tem que entregar lá, entendeu? Legal. Maravilha. A gente conta com a sua presença lá também, meu amigo. Com certeza. Tá certo? Então, gente, foi um prazer. Eu gosto muito
do que vocês produzem musicalmente. Gosto de vocês como pessoas, né? Como pessoas. Igualmente. Tá? E nesse sentido mesmo, a gente também deseja que nesse momento recuperação da nossa colega aqui do programa, que está com problema de saúde, que possa resolver o mais rápido possível. O professor de filosofia, Luiz Carvalho, também eu soube que ele não está bem, e eu também desejo a ele uma recuperação rápida. E é nesse sentido de sempre de harmonia, de paz, de amor. O rock é amor, né? O rock é uma linguagem de amor, e o amor tem suas agruras, né? E é nesse sentido de solidariedade, de fraternidade, de paz, que a gente encerra o programa de hoje. Tá? A gente, então, Tertúlia Amazônica, fortalecendo os rizomas da nossa cultura. Boa noite, até a próxima. Boa noite, obrigado. Valeu, Alckmar. Boa noite, rapaziada.